Olá, eu sou Daniel Costa, CMO do BWG, e essa é a quarta edição dessa série de vídeos que a gente está fazendo sobre assuntos relevantes e importantes para os gestores de recursos humanos. E por quê? Porque, afinal de contas, com esse contexto aí da Covid-19, estamos diante de novos desafios, e novos desafios pedem novas soluções. O mundo não será o mesmo, e, portanto, nós também precisamos mudar. E hoje o tema que nós vamos tratar aqui é inovação em recursos humanos, visando aí ajudar as empresas a superarem essa crise. E para falar sobre esse tema, trouxemos hoje aqui uma especialista em inovação de recursos humanos, Cristina Costas. Cristina, que é psicóloga, com 12 anos de experiência aí em recursos humanos, pós-graduada pela FGV, tem MBA em gestão de negócios pela FIA-USP, tem MBA em transformação digital pelo MIT, reúne experiência internacional aí nas passagens que teve por algumas grandes empresas como LAN, Accenture, ADP, e atualmente é diretora de operações do BWG. Muito bem-vinda, Cris Costas. Obrigada, Dani. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, de vir aqui falar. Acho que o tema de inovação e de recursos humanos foi um tema que sempre me encantou muito, tanto que eu tenho buscado isso em toda a minha carreira, e vai ser legal poder compartilhar um pouquinho das minhas opiniões e das minhas experiências. Conta pra gente um pouquinho como que a inovação e a tecnologia podem ajudar essas empresas e esses profissionais de recursos humanos a superarem esses desafios. Hoje em dia, o que a gente vê é essa necessidade, esse campo que se abre para o RH e que cada vez mais está sendo cobrado dos diretores, gerentes de RH que tenham esse papel estratégico, mas, ao mesmo tempo, o que acontece no dia a dia não é isso, O que acontece no dia a dia é que o RH acaba se deparando com uma série de funções que são altamente burocráticas, rotineiras, que acabam não agregando valor para o negócio, no sentido de sustentabilidade, de pensar em transformação de negócios, mas que, ao mesmo tempo, são altamente necessárias. Funções que, se não feitas, se não realizadas, elas têm um grande prejuízo. Então, apesar de elas não terem um grande retorno de valor, elas podem ter um risco de valor alto, e a folha de pagamento é a principal delas. Hoje em dia, a gente muitas vezes vê recursos humanos que ainda trabalham bastante com papel, então tem muita redigitação, a gente tem processos de férias, admissão, rescisão, que começam com um formulário, vira papel, aí vai para o RH digita. Então, toda essa burocracia e esses processos que são manuais são processos que não agregam valor para o RH e para o negócio e que poderiam ser evitados através da tecnologia. Eu acho que outro ponto, fora esse, é realmente a atualização legal. A gente tem aqui no Brasil, o Brasil é um dos países que está no ranking aí do Banco Mundial como uma das maiores burocracias do mundo, Na questão tributária, a gente tem mais de 3.700 normas tributárias, por exemplo. Numa das pesquisas, eles contam que nos Estados Unidos, enquanto você tem um contador para cada 1.000 pessoas, na Europa, um contador para cada 500, na América Latina, é um a cada 200. Esse é o tanto de normas que a gente tem, de burocracias que a gente tem. E o RH acaba ficando preso nessas burocracias de dia a dia, principalmente com a questão das atualizações legais. Então, a nossa legislação, já desde 2010, ela era muito mais sólida e ela não mudava tanto, mas desde 2010 ela começou a passar por diversas transformações, até porque o mundo pede uma particularização maior nessa relação de trabalho entre empregador e empregado. Então, é uma tendência, essas revisões que estão sendo feitas no Brasil. Então, a gente já teve, desde 2010, a mudança no aviso prévio, a reforma de contrato de trabalho, o contrato verde-amarelo, a desoneração. Só esse ano, por exemplo, com a questão do Covid, a gente teve mais de 10 MPs, sem contar as atualizações das próprias MPs, e isso acaba demandando muito tempo da área de recursos humanos, até porque, muitas vezes, essas atualizações legais, elas são liberadas
mas talvez não com o devido cuidado. Então, muitas vezes, por exemplo, você tem uma atualização em que se fala o que pode ser feito, mas o governo ainda não atualizou os sites e ainda não sabe como isso vai ser processado, esse tipo de coisa. Então, isso demanda do recursos humanos que se tenha toda essa expertise, que é uma expertise de 2 perfis muito híbridos, né? Alguém que entenda de legal, interprete o legal, e depois traga isso para um cálculo de folha de pagamento e garanta que isso está certo, né? O que a gente vê muitas vezes quando a gente vai implementar uma empresa, por exemplo, um cálculo interpretado errado, uma verba que era para ter IR e não tem IR, vamos dizer, por 5 anos pagou errado os funcionários, assim, é um impacto gigantesco num negócio, né? Então, é o que eu falo, apesar de ele não ser algo estratégico, é algo que precisa ser olhado com muito carinho, com muito cuidado, por especialistas e por pessoas que possam te dar essa segurança, né? E a tecnologia, ela vem dar essa segurança, né? Quando a gente entra com um fornecedor de uma tecnologia, eles, querendo ou não, esse fornecedor, ele tem anos e anos de casa desenvolvendo cada um dos cálculos, e fora isso, ele tem áreas especialistas que vão olhar a parte legal e acompanhar o dia a dia disso, que vão acompanhar e revisar os cálculos, fazer testes de qualidade, testar todos os cenários, etc. Então, isso dá uma segurança muito grande, né? Além de evitar qualquer tipo de custo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a tecnologia ela vem ajudar bastante. Um outro ponto também, pensando na jornada do usuário mesmo, né? No final, os nossos colaboradores são os nossos clientes finais. Então, com a tecnologia, a gente consegue garantir um processo muito mais limpo, em que o processo seja feito desde a ponta, sem ter que passar por diversas burocracias e fases no caminho. Então, hoje em dia, a gente tem os processos de admissões sendo feitos pelos próprios colaboradores, então, eles fazem o primeiro cadastro, um pedido de férias, etc. Isso garante mais liberdade, ele descentraliza os processos e garante, principalmente, que o dono do dado é aquele que imputa primeiramente o dado. Isso pensando em engenharia de produção, que é algo que eu também já me especializei bastante, faz muita diferença, né? Porque a gente garante a qualidade do dado e menor erros, etc. Acho que, no fim das contas, tudo se resume um pouco a como ajudar os profissionais de RH a se tornarem mais estratégicos, né? Menos operacionais.